Olá, Dev, seja bem-vindo ao tutorial sobre o que é o gRPC, como utilizar gRPC com Python e também como todo esse mecanismo se encaixa no mundo de microserviços. A ideia aqui é explanar um pouco mais sobre o gRPC para a criação de um sistema de comunicação cliente e servidor que irá utilizar o Python. Além disso, eu quero trazer para você sobre também como empacotar esta nossa aplicação em um container Docker para que facilite a implementação dele em diferentes sistemas operacionais. Mas antes de colocarmos a mão na massa, é importante sabermos o que é o gRPC e também alguns detalhes importantes sobre ele. Inicialmente, é legal sabermos que basicamente ele é um framework de comunicação de código aberto e que foi desenvolvido pelo Google. O gRPC permite uma comunicação eficiente e de alto desempenho entre serviços distribuídos. Por este motivo, ele é até bem utilizado nesses contextos de microserviço. Diria até que seria legal, caso você trabalhe com microserviços, tentar utilizar ele. Pois ele utiliza um protocolo de serialização de dados, chamado Protocol Buffers, ou Protobuf, que, em suma, utiliza um mecanismo de chamada remota, no caso um RPC, que facilita essa nossa comunicação entre o cliente e o servidor. E partindo deste ponto em que nos ajuda, é importante separarmos algumas definições importantes sobre o gRPC. A primeira é a definição de interface. Como utiliza a linguagem de definição de interface IDL para definir então a estrutura dos serviços e mensagens que serão utilizadas nesta comunicação, essa definição é independente da linguagem ou até mesmo da plataforma que você estiver utilizando, pois permite então que os clientes e servidores de gRPC possam ser implementados em diferentes linguagens. Ou seja, no nosso tutorial nós estamos escolhendo Python, mas você poderia escolher outra linguagem e utilizar o gRPC sem problema algum. Outro ponto importante sobre o gRPC é a comunicação. Ele utiliza um protocolo binário compacto do Protobuf, que é responsável por serializar os dados que são transmitidos pela rede. Isso ajuda a tornar a comunicação mais eficiente, pois irá reduzir o tamanho das mensagens, o que é perfeito para ambientes distribuídos de alto desempenho. Ou seja, como estamos aqui no mundo de microserviços, isso é muito legal para a comunicação entre cada microserviço que nós tivermos desenvolvendo. Possui suporte a múltiplas chamadas, Então o gRPC ele tem suporte a 4 importantes chamadas aqui, que é o Unary, o Server Streaming, o Client Streaming e o Bidirectional Streaming. Elas juntas, fazem com que ao cliente enviar a solicitação para o servidor, ele as receba de forma síncrona ou assíncrona, dependendo da necessidade. Ou seja, cada uma dessas camadas estarão prontas para receber estas chamadas, cada uma com o seu respectivo motivo de uso. E um ponto muito importante aqui do gRPC é a segurança. Ele possui um grande suporte de autenticação e criptografia dos dados. Permite também a integração com vários mecanismos de segurança, como o TLS e o OAuth. Isso para que consiga garantir a segurança da comunicação entre todos os serviços. Legal! Agora que nós já tivemos uma pequena introdução sobre o gRPC, assim como Linus Torvalds nos disse uma vez, é muito legal falar, mas o que nós queremos ver é código. Então, vamos lá. Em nossa primeira parte do tutorial, nós vamos configurar o nosso ambiente para que a gente possa trabalhar com o gRPC, onde deixaremos pronto a camada tanto de cliente quanto de servidor. Antes de mais nada, você precisa criar uma pasta onde você irá manter o seu projeto. Para o nosso tutorial, eu escolhi a pasta gRPC tutorial e coloquei em um local
aqui do meu uso pessoal. No seu computador, escolha um local onde você deseja criar esta pasta e coloque o nome da forma que lhe agradar. No meu caso, ficou gRPC Tutorial. Inicialmente, dentro desta pasta, nós vamos precisar criar duas, uma a de cliente e outra de servidor. Como mencionado anteriormente, eu tenho a intenção de usar o Visual Studio Code, então até por esse motivo você está vendo aqui que tem um code ponto. Ou seja, eu criei essa pasta anteriormente e na sequência executei este comando para que abra o Visual Studio Code, mas eu vou fazer novamente. Maravilha! Uma vez que o seu Visual Studio Code esteja aberto, nós podemos começar a configurar o nosso projeto. E como mencionado, a primeira coisa que nós temos que fazer é criar a pasta cliente e a server. Legal, é só isso, nada demais, apenas as duas pastas. Lembra-se que no começo do tutorial também falamos que haveria, aqui o uso de Docker para que empacotasse o nosso client e server e pudéssemos ao final ter esta execução. Para fazer isso, agora nós devemos, antes de mais nada, criar o arquivo de .env, que será responsável por armazenar as nossas configurações de ambiente. Para fazer isso, é bem simples. Basta clicar aqui, New File, .env. Agora que nós já possuímos o arquivo de environment, e para que eu não fique digitando linha a linha aqui no tutorial, basta que você veja estas configurações que está aqui. Você pode pausar o vídeo ou pegar na descrição aqui do vídeo o Medium, onde eu escrevi este tutorial, e você consegue copiar facilmente essas configurações que estão aqui em tela. E as configurações que estão aqui são bem simples de se entender. Aqui na parte de Database, eu setei a imagem que nós desejamos utilizar, que no caso é uma SQL 8.0. Chamei a Database de tutorial, o usuário e user, o root do banco de dados. Root, não fui muito criativo nessa parte aqui, mas tudo bem, o usuário ficou root mesmo. Password ficou o tutorial pass. O root, ou seja, esta senha aqui é a que acessa o nosso banco de dados, obviamente, mas não é a root, ou seja, o privilégio é um pouquinho menor para fazer algumas coisas no MySQL. Mas, para o nosso tutorial, não esquente sua cabeça quanto a isso. Basta você saber que uma tem mais privilégio do que a outra. No caso da root, ficou o tutorial root pass. A porta padrão do banco, lado da nossa máquina, lado do container, e o nome do nosso container. Isso para quando executarmos um Docker Compose Up, que vai ser um dos arquivos que nós vamos criar, o nome do container do nosso banco de dados esteja esse, MySQL Database. Na sequência, nós definimos que a parte de server da nossa comunicação de RPC, o container se chama tutorial server, a porta 8080, em client, mesma coisa, nome do container, e a porta ficou 8081 para 8080. Agora, na sequência, o que nós desejamos fazer é criar o arquivo de Docker Compose YAML. Este arquivo irá subir os serviços de servidor, de client e banco de dados. E novamente, como mencionado anteriormente, não irei digitar linha a linha aqui, para que não torne o vídeo muito longo. Basta que na descrição você entre na Medium e copie as configurações. Porém, para criar o arquivo, agora o que nós devemos fazer é novo Docker Compose YAML. Como eu tenho uma colinha aqui, eu irei inserir aqui e explicar aqui o que nós fizemos. Na primeira linha, nós definimos a versão do Docker Compose YAML, nenhuma novidade. E na sequência, nós definimos os serviços que nós desejamos subir. Então, o primeiro é o server. Repare que ele está falando que ele vai buildar de algum lugar. Que lugar é esse? Da pasta server. Perfeito? Container name, ele está lendo a environment de server container name. Como que você verifica isso?
Isso aqui é bem legal de ter acontecido aqui no vídeo. Repare que eu estou aqui com as minhas configurações escondidas. Isso aqui é um plugin do Visual Studio. Vocês podem baixar. Aí é um plugin do Envy, na parte de Toggle. E ele esconde aqui as nossas configurações ao clicar aqui. Então, se eu buscar aqui, eu consigo ver facilmente que o container encontra-se na linha 11, referente a esta configuração. As portas estão iguais ao que aprendemos anteriormente, ou seja, está vindo da environment. Nós criamos um volume, né? Então eu estou falando aqui para o Docker que da pasta server ele cria um volume em app que vai ser dentro do container que nós vamos ver a seguir. Estou informando para que ele restarte sempre, né, o container sempre que houver necessidade, obviamente, mas ele está preparado para isso. Na sequência, informei que o serviço de server, ou seja, o servidor da nossa parte RPC, ele depende do banco de dados. Então aqui depende do banco de dados, que é o nosso MySQL. Em client, as configurações são iguais à de server, com a diferença de que está apontando para client e lendo as variáveis de ambiente de client. A parte de restart está igual. E o depend-ons, aqui a única diferença é que o cliente depende do servidor, ou seja, do serviço servidor. E por último, nós temos o nosso banco de dados aqui, com as configurações de environment. Bom, e como vimos aqui na configuração do Docker Compose, ele está buildando, né? Ele está buildando de algum lugar, né? Então, este lugar aqui nada mais é que a pasta. E para que ele possa fazer o build, nós precisamos criar o arquivo de Dockerfile, que irá conter a nossa configuração do projeto, ou seja, do container de servidor e de client. Para criar, é bem simples. Botão direito. Você pode também clicar aqui, tá? Se você quiser, eu faço botão direito em cima da pasta. E vou escrever Dockerfile. Aqui na Dockerfile vai ter também as configurações que eu irei copiar aqui e colar no tutorial. E este mesmo arquivo de Dockerfile precisa ser copiado para server. Isso porque a configuração é a mesma para os dois casos aqui do nosso tutorial. Você vai reparar que existem comentários aqui informando o que nós estamos fazendo, mas vamos passar por eles aqui e explicar o que está acontecendo. Primeiro, eu estou falando qual a imagem que eu desejo utilizar. Por ser um tutorial que se baseia na linguagem Python, obviamente nós queremos utilizar uma imagem de Python para isso. O mantenedor do projeto é legal que no seu caso você altere para o seu nome e para o seu e-mail. Ou seja, quem está mantendo o empacotamento de client e de server? Quem criou este container? Quem pensou nisso? Esta é a ideia do mantenedor. O diretório do projeto é o app. Lembra que nós vimos aqui em volume, né, que o server tem para app. Então é este momento aqui que nós estamos criando o diretório de app, que será o app do nosso projeto, ou seja, onde estará o app.py, onde, obviamente, estará os scripts do nosso client e também do servidor quando forem criados. Nós pretendemos utilizar o pip aqui para controle dos pacotes e é ideal que ao instalarmos, né, o que o nosso projeto necessitar aqui, que no final nós geremos o requirements, ou seja, onde vão estar os nossos pacotes para que quando esse container subir ele saiba que precisa instalar. Então ele vai dar um copy requirements.txt para app requirements.txt. Obviamente não vai funcionar ainda se eu tentar subir, porque eu não tenho nem o app.py nem o requirements aqui, tá? Então é apenas para você saber o que nós estamos fazendo aqui. E por último, nós estamos então instalando, né, os pacotes de requirement. Isso quando existir o arquivo. E por último, nós estamos então iniciando o projeto. Ou seja, o que estiver em app.py tem que subir. Mas já sabemos que ainda não será possível, porque nós não criamos nada ainda. E agora, nós
já temos toda a nossa configuração aqui para o projeto, mas ainda não temos os arquivos base de execução, que é o requirement e o app.py. Para que nós tenhamos uma diferenciação entre client e server, eu irei utilizar o virtual env, tanto em client quanto em server. Para que você crie a env tanto para client quanto para server, você no seu computador pode utilizar o terminal aqui do Visual Studio Code, tá? Eu vou utilizar um terminal meu aqui que eu já estava aberto. Vou navegar em client, repare que eu estou em client, e vou digitar Python. Eu estou usando aqui 3, ó, vou deixar um version para que você possa ver. Vou falar que eu quero vem, perfeito? Então aqui eu vou executar esse comando, Python vem, vou dar Enter, e neste momento ele vai criar para mim a pasta de vem, onde eu vou ter uma configuração de ambiente para o client. O comando até que roda bem rápido, dependendo de onde estiver sendo executado, e eu posso ver que já foi criado. Agora, para que eu possa instalar pacotes do Python para esta variável de ambiente da client, eu preciso ativar, né, e dizer para o Python que as instalações serão deste ambiente de client. E para que a gente faça isso, nós precisamos executar o comando source bin activate. Ao fazer isso, o Python vai entender que ele precisa executar as instalações neste ambiente de client. Ou seja, quando eu der um pip install, por exemplo, este pacote que veio aqui autocompletado no meu terminal como Colorama, ele instale apenas neste ambiente de client que eu estou trabalhando aqui. A mesma coisa nós precisamos fazer para server. Então assim farei, abrirei uma nova guia do meu terminal, voltarei, irei até server e executarei o mesmo comando, ou seja, Python 3 bem, e agora source active. Ou seja, nesta guia tudo que eu instalar com o pip irá para este ambiente aqui. Em server, tudo que eu instalar agora irá para este ambiente aqui. Ou seja, agora nós temos os ambientes separados. Ainda não possuímos pacotes instalados, mas você já pode executar o comando aqui em client pip freezing jogando. Então você pode ler assim, ó, jogando, ou seja, o que tiver no meu ambiente virtual, jogue para requirement. Como nós falamos nada, né? A ideia aqui é que ele não venha com nenhum pacote, mas vamos executar o comando. Feito isso, se eu vir no Visual Studio Code, eu posso reparar que requirement txt está criado, mas não tem nada. Perfeito? Está vazio, a gente não instalou nada mesmo. Em server, precisamos executar o mesmo comando, pip freezing requirement. Nesse momento, ele também irá criar o requirement. E ao retornar para o nosso projeto, veja que agora eu possuo uma estrutura de client pronta, já tenho meus requirements, então quando eu começar a instalar os pacotes, eu vou começar a ter eles aqui para o client. Temos a Dockerfile e tenho a minha configuração aqui virtual do client. Então os meus pacotes serão instalados aqui. Feito? Em server, eu possuo, enfim, mesma explicação de client, tenho Dockerfile e também tenho requirement. Para fechar a nossa primeira parte aqui de configuração do nosso ambiente, ficou faltando o arquivo de AppPy, né? Que vai ser o responsável por subir aqui a nossa aplicação, chamar as bibliotecas e iniciar a nossa codificação. Nesta parte 1 do nosso tutorial, nós não vamos ainda escrever a estrutura, apenas vamos criar
o app.py. Para fazer isso é bem simples, né? New file, app.py. Não temos nada aqui em server e eu irei fazer a mesma coisa. Legal. Agora eu já possuo a minha estrutura, ou seja, a minha infraestrutura de código aqui pronta para que eu possa então implementar o gRPC. E por que a gente deixou quebrado desta maneira? A ideia aqui é que você veja primeiro como é a infra e também o que é o gRPC, né? Para que a gente possa ir evoluindo até o ponto de configurar tudo, né? Ter uma chamada para server, ter uma resposta e evoluir isso para um conceito de microserviço e poder visualizar este escopo completo e como ele se encaixa. Eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Eu aguardo você na parte 2 e um grande abraço.